Amados buscadores da verdade, a paz esteja convosco. Hoje, adentramos um território que desperta curiosidade e inquietação em muitos corações. Será que o mundo, tal como conhecemos, está fadado ao seu fim? Testemunhando as sombras da maldade que se estendem por nossa realidade, é natural indagarmos sobre o destino da humanidade. No entanto, para além das incertezas e conjecturas, mergulhemos na fonte da sabedoria eterna, a Bíblia Sagrada, para desvendar as verdades que nela estão entrelaçadas. Caros espectadores, quando nos deparamos com as marés tumultuosas nas notícias atuais, é fácil se questionar sobre o destino deste planeta. No entanto, devemos reconhecer que os desígnios do amanhã não estão em nossas mãos mortais. É Jeová Deus, o grande arquiteto do universo, que detém o pincel que traça as linhas do tempo. Como lemos em Isaías, o capítulo 46, versículo 10, Eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A Bíblia, nosso farol de luz em meio à escuridão do desconhecido, nos assegura que o fim do mundo não significa o colapso da terra, mas sim a purificação da maldade. Jesus Cristo, em sua sabedoria divina, esclareceu que o término da iniquidade se concretizará sobre o domínio do reino de Deus. É a ascensão desse reino que trará a paz ansiada à humanidade, como registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43, que diz assim: Eu devo declarar as boas novas do reino de Deus, porque fui enviado para isso. Em meio a essa expectativa, os discípulos de Jesus também ansiavam por saber quando tais eventos se desdobrariam. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, eles questionaram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua presença e da consumação do sistema de coisas? Notem que Jesus não revelou datas, mas indicou os marcos que sinalizariam a transformação vindoura. Esses marcos proféticos estão diante de nós: o avanço das trevas, os conflitos e as aflições que presenciamos não são acasos, mas parte de uma tapeçaria maior. O próprio Jesus nos previu, ou seja, nos preveniu disso, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 6 ao 8, que nos diz assim: Ouvi de guerras e relatos de guerras. Vede que não vos alarmeis. É necessário que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos em um lugar após o outro. Entretanto, antes de compreendermos plenamente os acontecimentos atuais, é crucial explorarmos um capítulo crucial do cenário espiritual. Uma guerra nos céus, narrada na Bíblia, fornece as chaves para entender o porquê do mal assolar nossa existência terrena. Esta guerra lança luz sobre os elementos que moldam nosso mundo e direcionam nossa trajetória. Adentramos em um capítulo crucial da história da eternidade, uma batalha épica travada nos céus que mudou o destino da humanidade. Como já compreendemos, Jesus ascendeu ao trono celestial e consolidando a sua soberania de acordo com as profecias registradas em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. A história não para por aí. O livro sagrado de Apocalipse nos revela que uma guerra de proporções cósmicas eclodiu nos céus. Miguel, ou seja, Jesus, e seus anjos batalharam contra o dragão, ou seja, Satanás, e o dragão e os seus anjos batalharam, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Essa guerra titânica teve um resultado impactante: a queda de Satanás e seus seguidores, os demônios, das alturas celestiais para a terra. Imagine, meus caros, o êxtase dos anjos ao verem a maldade sendo derrotada. A vitória celestial reverberou por toda a existência. No entanto, a vitória trouxe consigo uma sombra que se estenderia à terra.
O diabo, Satanás, movido por sua derrota e alimentado por sua ira, voltou a sua atenção para o nosso mundo. A Bíblia relata que está cheio de grande cólera, ou seja, ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9, depois do 12. A presença de Satanás em nosso plano terreno precipitou um período de turbulência e desafios. A urgência de sua derrota iminente impulsiona suas ações, levando a semear a discórdia, o sofrimento e a confusão. A humanidade se vê imersa em um campo de batalha espiritual, onde o bem e o mal colidem em uma dança cósmica. A grande verdade é que estamos nos aproximando do ápice desta luta épica. A Bíblia nos alerta que o tempo de Satanás é limitado e Deus está prestes a prender o diabo e restaurar a ordem divina. A manifestação dos últimos dias, conforme profetizado por Jesus, está ocorrendo diante de nossos olhos. Suas palavras ressoam como um eco nas eras. Note o que diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos em um lugar após o outro. A análise revela que no período de 1900 a 2000, guerras tiraram 3 vezes mais vidas do que nos dias que precederam Jesus até o ano 1900. Desde 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, mais de 100 milhões de vidas encontraram seu fim em campos de batalha. Imagine a angústia e o desespero que envolve esses conflitos. A cada vida perdida, um universo de sonhos é apagado. As palavras de Jesus reverberam com impacto. Haverá falta de alimentos, conforme Mateus 24, 7. Vivemos em um mundo de abundância, onde a tecnologia revolucionou a produção de alimentos. No entanto, o paradoxo assombra nossas consciências. Enquanto alguns têm à mesa o que precisam, milhões padecem de fome e privação. A ganância, a desigualdade e a falta de acesso à terra ou meios financeiros perpetuam essa tragédia global. A Organização Mundial da Saúde alerta que milhões de crianças sucumbem anualmente pela escassez de comida. Esses números por trás de cada estatística carregam histórias de dor e desespero que ecoam nas profundezas da alma humana. As profecias de Jesus se materializam diante também de nossos olhos. Haverá grandes terremotos, conforme Lucas 21:11. A cada ano, a terra treme em sua vastidão, recordando-nos de sua vulnerabilidade. Desde 1900, mais de 2 milhões de vidas foram mortas por esses eventos naturais devastadores. A tecnologia, embora avançada, não consegue deter a força da natureza, mas ajuda a minimizar os danos. A promessa de Jesus sobre epidemias se desenrola diante de nós. Haverá pestes, conforme Lucas 21:11. O avanço da medicina proporcionou curas para muitas doenças, mas ainda há batalhas a serem vencidas. Tuberculose, malária, cólera, esses flagelos continuam ceifando vidas. Nos últimos 40 anos, os médicos identificaram mais de 30 novas doenças, algumas das quais ainda desafiam nossa compreensão e tratamento. Chegamos ao cerne de nossa exploração, um olhar penetrante sobre a natureza humana nos últimos dias. Em sua segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, a Bíblia lança luz sobre o que nos aguarda. Diz assim: nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. O apóstolo Paulo nos revela um espelho da humanidade, um retrato vívido da condição de nossa sociedade à beira da transformação. Paulo, em sua sabedoria inspirada, pintou um quadro dos comportamentos que dominariam as atitudes das pessoas nos últimos dias. Note só: egoísmo, amor ao dinheiro, desobediência aos pais, traição, falta de amor pela família, falta de controle, violência e agressividade, priorização dos prazeres terrenos em
em detrimento de Deus. Hipocrisia religiosa com desobediência velada. É impossível não perceber os ecos desses traços na sociedade de hoje. Em todos os cantos do mundo, encontramos exemplos que refletem as características delineadas por Paulo. A ambição egoísta, a busca incessante pelo material, a falta de respeito pela família e pelas autoridades. Essas são apenas algumas das sombras que obscurecem a verdadeira luz da humanidade. Mas não desanime, pois em meio a essa escuridão, uma promessa brilha intensamente. Deus, em sua infinita sabedoria, não permitirá que essa condição se prolongue indefinidamente. Pois o Salmo de número 92, verso 7, nos conforta com suas palavras. Quando os maus brotam como erva e todos os malfeitores florescem, é para serem aniquilados ou destruídos para sempre. Essa promessa é um farol que nos guia através das tempestades dos últimos dias. Enquanto enfrentamos essas características negativas, lembremos que a mudança está no horizonte. A jornada em direção à transformação, à purificação e à restauração é irreversível. Juntos, unidos na busca pelo entendimento, enfrentamos um futuro com esperança. Imagine Jesus ao lado dos seus poderosos anjos, confrontando aqueles que se recusaram a obedecer a Deus e a seguir os seus caminhos. Note isso no relato de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 6 ao 9, que diz assim: Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Satanás e os demônios serão contidos, seus enganos não mais influenciarão a humanidade. Enquanto isso, os fiéis que aceitaram a soberania do reino e obedeceram a Deus testemunharão o cumprimento de suas promessas. Veja isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco tempo. Diante da proximidade do fim, surge a pergunta que ecoa em todos os corações: o que devo fazer? A resposta é clara e poderosa. Primeiro, devore o conhecimento. Mantenha-se devoto aos estudos das Escrituras. Não permita que obstáculos se interponham entre você e o entendimento divino. O nosso Criador anseia que você cresça em sabedoria, conforme João capítulo 17, versículo 3. Segundo, transformação pessoal. Não adie as mudanças necessárias em sua vida. Abraçar o que é agradável a Deus fortalecerá sua relação com Ele, conforme a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo comparou a chegada do fim ao surgimento de um ladrão na noite. Perceba isso no relato de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Jesus reforçou essa analogia ao nos recordar nos dias de Noé. As pessoas viviam rotinas mundanas, alheios aos sinais iminentes da transformação. Atente a essas palavras que ele deixou registrado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 37 ao 39, que passa a nos dizer: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O alerta de Jesus ecoa até os nossos dias. O fim chegará de forma súbita, como uma armadilha. Ele atingirá a todos, independente da localização ou status. O convite é para permanecer vigilante, não se distrair com preocupações terrenas, e em vez disso estar em constante comunhão com o nosso Criador através da oração. Note esse conselho da Bíblia no relato de Lucas, capítulo 21, versículo do 34 ao 36. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e o embriagueis e cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois orando sempre, para seres considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A urgência é real e o momento de preparação é agora. Com o fim do mundo de Satanás no horizonte, a obediência a Jeová e a Jesus é a chave para a sobrevivência e a entrada no novo mundo prometido. Se vocês foram inspirados por essa jornada de entendimento, convido a se inscrever em nosso canal para receberem mais conteúdo transformador. A sabedoria divina aguarda por vocês e juntos continuaremos a explorar os mistérios e as promessas das Escrituras Sagradas. Se este vídeo tocou seus corações e enriqueceu a sua compreensão, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Suas opiniões serão valiosas e contribuem para a nossa jornada coletiva de aprendizado. Sejam parte ativa deste movimento de disseminação da verdade. Deixe seu like para mostrar apoio e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também anseiam por compreender os mistérios dos últimos dias. Juntos podemos iluminar o caminho para uma jornada mais profunda de conhecimento. Este é apenas o começo de nossa jornada de descoberta. Ao término deste vídeo, estarão preparados para avançar em direção ao próximo vídeo. Clique no próximo vídeo que se encontra à frente, pois o conhecimento continuará a fluir e as respostas serão reveladas. E para que você teve a perseverança de chegar até aqui, deixe sua marca nos comentários e escreva a seguinte frase: a maldade em breve acabará. Isso mostra seu desejo contínuo de explorar os segredos e as promessas das Escrituras Sagradas. Essa jornada é coletiva e cheia de promessas. Continuaremos a desvendar as verdades e os mistérios que nos aguardam nos próximos capítulos. Juntos estaremos preparados para enfrentar o futuro com confiança e compreensão. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o futuro que nos aguarda. Até logo!